Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, tem uma pergunta que eu recebo com muita frequência lá na rede vizinha, né? As pessoas me falam: Gisela, eu repito muito os mesmos padrões. Saio de um relacionamento e os problemas do relacionamento anterior se repetem. Ou problemas de saúde, ou problemas de dinheiro, né? Muitas vezes a pessoa sai de um emprego, vai para outro emprego, continua tendo os mesmos problemas com um colega de trabalho, com o chefe. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre o porquê esses padrões se repetem, fazendo com que o nosso passado se torne também o nosso futuro, né? E a gente parece que não consegue sair daquilo, a gente muda a situação externa, mas elas continuam se repetindo de maneiras diferentes, claro, mas a essência fica se repetindo ali, a essência do problema. Isso é mais recorrente do que o que a gente imagina, e eu quero falar hoje sobre um livro que eu tô lendo que é bem interessante, é do Joe Dispenza, que se chama Como se tornar sobrenatural. Esse livro é bem interessante, fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, lei da atração. Ele se baseia bastante também na neurociência e hoje eu quero ler um trechinho do livro dele que se chama a página 73. O subtítulo é Como o seu passado se torna o seu futuro. Ele fala de coisas bem interessantes da bioquímica do cérebro. Eu quero ler e depois eu vou comentar com vocês as minhas percepções. Então olha só, ele fala o seguinte: quando você tem um pensamento ou lembrança, começa uma reação bioquímica em seu cérebro, que o faz liberar certos sinais químicos. É assim que pensamentos imateriais se tornam literalmente matéria, tornam-se mensageiros químicos. Os sinais químicos fazem seu corpo se sentir exatamente como você estava pensando. Quando nota que está se sentindo de alguma forma específica, você gera mais pensamentos iguais àquele sentimento. E aí libera mais substâncias químicas do cérebro para se sentir como estava pensando. Por exemplo, se você tem um pensamento temeroso, começa a sentir medo. No momento em que sente medo, essa emoção o influencia a pensar mais coisas temerosas. E esses pensamentos desencadeiam a liberação de ainda mais substâncias químicas no cérebro e no corpo, que fazem você sentir mais medo. Quando perceber, você estará preso em um ciclo no qual pensamento cria sentimento e sentimento cria pensamento. Se os pensamentos são o vocabulário do cérebro e sentimentos são o vocabulário do corpo, e o ciclo de como você pensa e sente se torna seu estado de ser, então todo o seu estado de ser está no passado. Quando você aciona e dispara os mesmos circuitos do cérebro muitas e muitas vezes, porque tem os mesmos pensamentos, torna permanente o funcionamento do cérebro de acordo com os mesmos padrões. O resultado é que seu cérebro se torna um artefato de seu pensamento passado e, com o tempo, fica mais fácil pensar automaticamente da mesma forma. Ao mesmo tempo, quando você sente as mesmas emoções muitas e muitas vezes, como acabei de dizer, as emoções são o vocabulário do corpo e o resíduo químico das experiências passadas. Você condiciona seu corpo ao passado. Agora, vamos dar uma olhada no que isso significa para você no dia a dia. Levando em conta o que acabou de aprender sobre sentimentos e emoções serem os produtos finais químicos de eventos do passado, no momento em que acorda de manhã e procura aquele sentimento familiar chamado eu, você está começando o seu dia no passado. Então, quando começa a pensar em seus problemas, aqueles problemas conectados a lembranças de experiências passadas de diferentes pessoas ou coisas em determinados tempos e lugares, criam sentimentos familiares como infelicidade, futilidade, tristeza, dor, pesar, ansiedade, preocupação, frustração, indignidade ou culpa.
se essas emoções estão conduzindo seus pensamentos e você não consegue pensar mais do que sente, então também está pensando no passado. Se essas emoções familiares influenciarem as escolhas que você fizer nesse dia, os comportamentos que exibir ou as experiências que criar para si, você vai parecer previsível e sua vida vai continuar igual. Aí mais adiante ele fala uma coisa bem interessante, ó, ele fala assim: se você repete a mesma rotina muitas e muitas vezes, ela se torna um hábito. Um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticos. Prestem atenção nessa palavra, automáticos, inconscientes, que você adquire por meio de repetição frequente. Basicamente, significa que seu corpo agora está no piloto automático, rodando uma série de programas. Com o tempo, o corpo se torna sua mente, sua intenção. Você repetiu a rotina tantas vezes que seu corpo sabe automaticamente como fazer certas coisas melhor do que o cérebro ou a mente consciente. Você simplesmente liga o piloto automático e segue sem consciência, o que significa que vai acordar na manhã seguinte e essencialmente fazer as mesmas coisas de novo. De um modo muito real, seu corpo o arrasta para o mesmo futuro previsível, com base no que você tem feito repetidamente no mesmo passado familiar. Você vai ter os mesmos pensamentos, depois vai fazer as mesmas escolhas que levam aos mesmos comportamentos, que criam as mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções. Com o tempo, você cria um conjunto de redes neurológicas padronizadas no cérebro e condiciona emocionalmente seu corpo a viver no passado, e esse passado se torna seu futuro. Se você estivesse olhando para a linha do tempo do seu dia, começando por acordar de manhã e continuando até ir para a cama à noite, poderia escolher a linha do tempo de ontem ou de hoje e colocá-la no espaço reservado para amanhã, porque em essência as mesmas coisas que fez ontem serão feitas amanhã, e depois de amanhã e depois. Vamos encarar. Se você mantiver a mesma rotina de ontem, faz sentido que seu amanhã seja muito parecido com seu ontem. O futuro é apenas uma reprise do passado. E é assim porque seu ontem está criando o seu amanhã. Aí no final ele conclui assim: podemos dizer que sua mente e seu corpo estão no conhecido, o mesmo futuro previsível baseado no que você fez no mesmo passado familiar. E nesse futuro certo, conhecido, não há espaço para o desconhecido. Na verdade, se alguma coisa nova acontecesse, se alguma coisa desconhecida aparecesse em sua vida naquele momento para mudar a linha do tempo previsível do seu dia, você provavelmente ficaria aborrecido com a perturbação na rotina. Provavelmente consideraria tal coisa incômoda, problemática e muito inconveniente. Poderia dizer: pode voltar amanhã, agora não é uma boa hora. Gente, é claro que não é um problema a gente ter rotina, a gente fazer todos os dias a mesma coisa. Eu vou parafrasear Osho, para variar. A questão não é o que você faz, mas como, né? Com que consciência. E a maioria de nós, a gente reproduz no futuro os mesmos problemas do passado, que a consciência não mudou. Ou seja, a semente que está gerando o problema, ela não é externa, ela é interna. Por isso que não adianta mudar de relacionamento, mudar de trabalho, se você não mudar aquilo que é essencial, a semente que está causando tudo aquilo, ou seja, o nível de consciência no qual você se encontra, as crenças que você tem. Muitas vezes a gente fica contando as mesmas histórias para a gente mesmo, e por acreditar nessas histórias a gente não consegue sair desse falso eu, né, que foi criado por situações externas e que não tem a ver com quem a gente realmente é, né? Quantas vezes a gente fica contando as mesmas histórias do dia que aquele seu namorado te traiu e ele fez isso, fez aquilo, ele foi assim, foi assado. E é muito interessante porque cada vez que você repete essa história, você vai reforçando esse padrão psicológico dentro de você. Então, ao invés de você superá-lo e transcendê-lo, podendo contar outras histórias para si mesmo, não.
O que acontece é que você fica repetindo muitas vezes a mesma frequência, né? Porque você fica relembrando a história, olhando para aquilo, falando daquilo. Às vezes você teve uma história triste na sua infância e você não consegue olhar para aquilo com um olhar ressignificado. Você fica sempre olhando e se queixando e conta a mesma história para um, para outro. E com isso você vai reforçando esse padrão e mantendo essas crenças e esse olhar sobre si mesmo sempre do mesmo jeito. E aí, às vezes, quando aparece a oportunidade de você viver algo diferente daquilo que você estava habituado a viver, você dá um jeito de se auto-boicotar para não viver. Porque viver essa nova situação faria você ter que contar uma nova história sobre si mesmo. E se você está no piloto automático, você não vai querer sair do trivial, do conhecido, porque de alguma forma aquele conhecido te dá a ilusão da segurança. Só que quando a gente muda de consciência, quando a gente está consciente, e a maioria de nós, a gente não está nesse estado a maior parte do tempo, a não ser quando a gente medita, né, se conecta com a fonte, mas quando a gente está consciente, a gente sai desse modo automático e a gente para de ficar reproduzindo o passado, ficar reproduzindo padrões, porque a consciência traz presença, traz percepção. E essa percepção ela é uma consequência do alinhamento com a fonte. A fonte é o seu verdadeiro eu, a sua essência, né, divina, a sua essência crística. Então, se você não está conectado com a sua essência divina, com a sua essência crística, o que começa a acontecer? Todo o olhar que você vai ter para as coisas vai ser uma projeção das suas sombras não integradas, de questões mal resolvidas. Então, se, sei lá, na infância você sofreu bullying na escola, e você fica relembrando daquilo, e olhando para aquilo, e falando daquilo, e se lamentando, e você entrou naquela personagem da pessoa que sofreu bullying. Então, de alguma forma, o fato de você ficar reforçando esse padrão de comportamento dentro de si mesmo faz com que você não consiga se sentir amado num relacionamento, por exemplo. Então, se uma pessoa começa a gostar de você, você fala, mas como assim? Eu não posso ser gostado, eu não mereço ser amado, eu não mereço ser amada, porque eu sou aquela pessoa que sofri bullying quando eu tinha 10 anos, né, na escola as pessoas falavam isso e aquilo de mim, então eu sou uma pessoa indigna, eu sou rejeitável, por isso eu não mereço ser amado. Então, quer dizer, essa história aconteceu há muitos anos, mas você continua contando a mesma história para si mesmo e reproduzindo esse padrão, reproduzindo essas crenças e atraindo outras situações na sua vida que vão confirmar esse padrão por você só olhar para aquilo, só focar naquilo. Entende? Então, se a gente quiser mudar o externo, a gente precisa primeiro mudar a semente, mudar o nosso mundo interno, porque esse externo acaba sendo um reflexo desse mundo interno. Então, a gente precisa mudar a nossa consciência, o nosso olhar perante a realidade. Às vezes podem acontecer muitas situações parecidas com o passado, mas se o seu olhar mudou, a maneira como você vai lidar com essa situação será várias oitavas acima daquilo que você vinha fazendo até então. Então, gente, é por isso que eu sempre falo da meditação para vocês, porque a meditação é o que vai te ajudar a sair desse piloto automático. A gente fica no piloto automático porque a gente está muito identificado com a mente, aí a gente vai reproduzindo os problemas, né? Muda de emprego, os problemas se repetem, muda de relacionamento e os problemas se repetem, e a gente fica naquilo e não consegue sair porque a gente está inconsciente. Então, ter consciência, ter presença é o que vai fazer com que a gente haja no mundo ao invés de reagir a ele, parafraseando Osho. Porque quando a gente está reagindo, a gente está no automático. Sabe aquela coisa assim, alguém fez algo e logo você já reage. Você não para, não respira, não pensa, não reflete, você já reage como um autômato. A maioria de nós, a gente está nesse nível de consciência, que muitas vezes é mais instintivo, é mais primitivo, mais bélico, competitivo. Ah, bateu, levou, ele falou tal coisa, vai ouvir também. Né? Agora, quando você para de reagir e começa a agir, esse é um momento crucial, porque você vai estar no presente, consciente, você vai saber como responder àquele momento.
Você só vai conseguir fazer isso na excelência se você estiver conectado com quem você realmente é e não tiver identificado com essas personagens que você foi construindo sobre si mesmo, ou que você foi absorvendo sobre si mesmo ao longo da vida, né? Então, se você sempre conta as mesmas histórias, se você ficar repetindo esses padrões internamente, é claro que eles vão reverberar no externo. Então, a primeira coisa que você tem que começar a fazer para mudar esses padrões é primeiro mudar a sua consciência pela meditação. Se você acreditar, se fizer sentido para você, você também pode procurar um trabalho de reprogramação de crenças, como é o caso, por exemplo, do Theta Healing, que eu já recomendei várias vezes aqui, inclusive eu recomendo muito o trabalho com o meu pai, o Wilson Valim. Ele faz esse trabalho de reprogramação de crenças, porque muitas vezes a gente fala da boca para fora que quer um relacionamento, ou que quer ter dinheiro, que quer ter sucesso, que quer ter saúde, mas é da boca para fora. Porque quando a gente vai analisar no inconsciente, a gente tem uma série de crenças negativas que fazem com que a gente se auto-boicote, para que a gente reproduza esses programas do passado. A gente tem muitas vezes uma lealdade sistêmica em relação à nossa família. Então, se você teve, por exemplo, uma mãe com muito problema de relacionamento com o seu pai, por exemplo, às vezes na hora que aparece um grande amor para você viver, você não quer viver, porque você tem culpa de ser feliz sendo que sua mãe não foi. É uma lealdade invisível, né? Uma lealdade sistêmica em relação à mãe. E para a gente poder quebrar esses padrões e poder viver de acordo, né, com o nosso ser e não com o nosso ego, de acordo com a nossa essência crística, a gente precisa mudar essa consciência e reprogramar esses padrões. Então, o Theta Healing, para quem sente afinidade, pode ser uma estratégia interessante para essa reprogramação. Ou então você simplesmente pode meditar diariamente, e se você fizer isso com entrega, você já vai começar a perceber uma diferença do seu olhar perante a realidade. O jeito como você vê as situações muda completamente quando a sua consciência expande. Então, às vezes o problema é o mesmo, mas a sua percepção mudou. E, portanto, a maneira como você vai lidar com aquilo vai ser totalmente diferente daquilo que você vinha fazendo até então. Então, procura observar quais padrões na sua vida se repetem, observa por que eles se repetem, né? No que você acredita que faz com que eles se repitam com frequência. Para você reconhecer a crença matriz que está gerando aquela consequência, você precisa buscar o autoconhecimento, ter essa coragem de olhar para dentro, de se perceber, de reconhecer as suas limitações, de saber identificar quais são os seus medos. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu quero ter sucesso, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando a coisa começa a acontecer na vida dela, do jeito como ela co-criou, muitas vezes a pessoa fica com medo. Né? Porque ela pode ter sucesso, ela pode falhar e ser ridicularizada. Então, assim, muitas vezes essa pessoa tem uma crença matriz do medo da crítica, e isso faz com que ela se auto-boicote, ou do medo de ser feliz. Tem gente que tem medo de ser feliz, porque às vezes a infelicidade é uma muleta existencial para aquela pessoa, então ela tem muita resistência à felicidade. Quantas e quantas pessoas às vezes estão num relacionamento amoroso incrível e a pessoa dá um jeito de destruir aquele relacionamento, de trair o parceiro ou a parceira, de cometer algum erro para destruir aquela relação, porque no fundo a pessoa tem a crença de que não merece ser amada, porque a mãe não foi, o pai não foi, porque, sei lá, teve algum ancestral que não foi, e ela está reproduzindo aquele padrão porque ela sente que não merece ser amada. Então, às vezes, aquilo que a gente fala de maneira consciente da boca para fora não necessariamente representa o que a gente quer naquele momento de verdade. E é por conta disso que muitas vezes vários padrões do passado se repetem. E para a gente sair deles, a gente precisa criar consciência, para não ficar vivendo como um autômato, né? Para não ficar entediado, porque se a vida está entediante, é porque a gente está muito identificado com a mente e isso embota a nossa criatividade, suprime a nossa criatividade, porque a criatividade ela é uma consequência da conexão com a fonte criadora.
Então, se você está desconectado da fonte criadora, é claro que a vida vai ser uma chatice, um tédio, porque você não está conectado com todo o seu potencial amoroso. Esse potencial está reprimido, porque você está no piloto automático. Como é que você vai criar alguma coisa que te conecte com o divino se você faz sempre as mesmas coisas, sempre se queixando ou olhando para o passado e sem trazer consciência para o presente? O que torna a vida interessante, lúdica, criativa é a conexão com a fonte, a expansão da sua luz, da sua energia amorosa, né? E para você conseguir fazer isso na excelência, você tem que ter presença. Por isso a importância da meditação e do Theta Healing para reprogramar crenças, para que você possa expressar o melhor do seu potencial, para que a sua vida ganhe um novo sentido, né? Para que você possa perceber que um dia é diferente do outro, porque a consciência mudou. Você pode estar comendo todo dia a mesma comida, mas se você está presente e consciente, a experiência será nova, é a mesma comida, mas a consciência é diferente, porque você está naquele momento. Então você não vai ficar reproduzindo o passado como você fazia antigamente. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido pra você, deixa seu like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Se você gosta do meu trabalho, quer estar mais próximo de mim e também quer ter acesso a um conteúdo exclusivo e inédito, eu te convido a participar do meu clube de assinaturas. Para você se inscrever, o link tá aqui na descrição do vídeo. Esse clube, eu brinco que ele é o meu filhinho, né? Tem vídeo inédito todas as semanas, contando várias questões íntimas e profundas que eu não falo tão abertamente aqui no canal, porque o clube é para um público mais seleto, que realmente quer estar mais próximo de mim, que gosta muito da minha energia, do meu trabalho. Então lá, claro, eu me sinto mais à vontade para contar coisas e abordar temas que eu não abordo tão profundamente aqui no canal. Então, se você quer estar mais próximo de mim, se você quer ter acesso a esse conteúdo inédito, eu te convido a participar desse clube de assinaturas. Já são mais de 50 vídeos inéditos e eu tenho certeza que se você se inscrever, você vai adorar, porque tem um conteúdo muito rico sobre autoconhecimento, relacionamentos, astrologia, desenvolvimento pessoal. Tem muita coisa interessante, então se você gosta do meu trabalho, eu tenho certeza que você vai adorar estar no clube. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Se você sente afinidade com o conteúdo que eu produzo aqui nas redes sociais, se você quer estar mais próximo de mim e ter acesso a um conteúdo inédito, eu te convido a participar do meu clube de assinaturas. Nesse clube eu produzo esses vídeos semanais inéditos sobre temas que eu falo nas redes sociais, só que lá eu consigo falar de maneira mais aberta, mais profunda, mais solta, porque é para um público seleto. Além dos vídeos inéditos, eu fiz uma curadoria e selecionei o melhor daquilo que eu já venho produzindo nas redes sociais ao longo dos 10 anos, né, que eu produzo conteúdo para as redes. Tem muito material espalhado por aí, mas nesse clube eu consegui selecionar o melhor desse material e deixar tudo num único espaço. Além disso, no clube você tem acesso com antecedência ao vídeo que vai ao ar aqui na terça-feira no YouTube. No clube você consegue ter acesso a esse vídeo já no sábado, além do que você também tem acesso ao vídeo sem as propagandas do Google. Então, se você quiser se inscrever, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você pode fazer o plano mensal, o anual, semestral, o que for melhor para você. E a seguir eu selecionei alguns momentos bem especiais do clube para você ter uma degustação e sentir se toca ou não o seu coração. Se tocar, você será muito bem-vindo ao clube. E o que o mentor amigo fala é assim: quando a gente decide vir aqui para a Terra, reencarnar, é como se a gente estivesse numa agência de viagem. Então você escolhe o pacote que você quer. Sempre ficava mal, eu saía totalmente sugada. Mas sabe quando você gosta muito da pessoa e você não quer admitir nem pra você mesmo que isso está acontecendo, embora a vida te dê inúmeros sinais, te mostre claramente que aquela pessoa tá te sugando, mas sabe quando você não quer ver porque você aprecia muito a companhia da pessoa, você ama a pessoa, né? Então você não quer. Fala de 5 estratégias para lidar com a negligência emocional dos pais. Porque é muito comum quem sofreu em relacionamentos narcisistas, e eu acho bacana que isso não serve só para relacionamento com o pai, mas para qualquer tipo de vínculo que você teve com alguém que você se sentiu muito rejeitado, muito abandonado. Essas dicas são muito úteis, eu vou comentar mais sobre elas. Tudo que a gente vê fora, de algum modo, é uma projeção do mundo interno, né?
Então não adianta a gente querer resolver fora, curar as outras pessoas sem olhar pra gente, porque isso vem de uma arrogância, uma ideia bastante equivocada, porque o que promove a libertação é a expansão da consciência, poder trabalhar melhor para esse projeto que eles estavam querendo implantar na Terra, né? E não tem só os arcturianos, tem um monte de equipe, tem um monte de gente que trabalha com eles, um monte de grupos, tem grupos de diferentes planetas, todo mundo que trabalha para a luz de alguma forma tem conexão com algum tipo de planeta, tem sintonia, às vezes com as Pleiades, às vezes com arcturianos, às vezes com Sírios, né?